Salve pessoal, tudo bom com vocês? Eu queria levar um papo aqui rapidinho com vocês sobre filosofia, assunto que a gente adora, já deve ter dado para perceber. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre razão discursiva, assunto que eu já tratei aqui, né? A razão discursiva, esse nome que parece muito complicado, o que é razão discursiva? Razão discursiva a gente pode dizer que é uma disciplina filosófica, tá? Ela trata exatamente do conhecimento. Ela aborda questões como, por exemplo, as possibilidades do conhecimento, ou seja, se a gente tem como conhecer as coisas plenamente, né? Dentro dessa perspectiva aí de possibilidade do conhecimento, a gente tem correntes filosóficas como o ceticismo absoluto, que não crê que a gente possa conhecer a realidade das coisas, que a gente possa chegar ao logos, né, pleno e seguro. Existe o ceticismo relativo, que é outra corrente que entende que a gente pode conhecer parcialmente a realidade. Existe o dogmatismo ingênuo, dogmatismo crítico, e, enfim, é uma série de correntes. A razão discursiva, ela também trata dos processos de conhecimento. A gente tem um vídeo aqui sobre isso, se você tiver curiosidade de ver, né? A gente falou em dedução, indução, abdução, intuição, né? Que seriam as formas, os processos através dos quais ocorre o conhecimento. E eu queria falar com vocês agora sobre classificação das ideias, que é um tema da razão discursiva. Tá? Razão discursiva, que é uma disciplina filosófica que trata exatamente da questão do conhecimento. Tem o nome razão discursiva por quê? Porque o discurso, a linguagem, é digamos assim, a manifestação, né, da razão. A gente exterioriza, né, o nosso racionalismo através da linguagem, através das palavras, não é? Então, por isso, não é através do discurso, por isso o nome razão discursiva. Mas vamos lá ao que interessa, para a gente ser objetivo. A razão discursiva trata da classificação das ideias, não é? Ela separa as ideias em três grupos. Tá? As chamadas ideias adventícias, as chamadas ideias fictícias e as chamadas ideias inatas. Tá? O que a gente quer fazer agora é falar um pouquinho sobre cada uma, né? Diferenciar ideias adventícias de ideias fictícias e de ideias inatas. Tá ok? Para fechar essas considerações acerca de razão discursiva. O que seriam as ideias adventícias? O que significa a palavra adventício? Tá? Adventício significa algo que vem de fora, algo exterior. Tá? Isso é algo adventício. Então, o que seriam as ideias adventícias? Em primeiro lugar, elas seriam ideias relacionadas ou conhecimentos, né, ou ideias que a gente tem e que estão relacionadas com os sentidos que a gente tem. Com a audição, visão, tato, paladar, olfato, etc. Tá? E elas são chamadas de adventícias exteriores, por quê? Porque elas vêm através da experiência, através do empirismo. Ou seja, das experiências que a gente tem, né, experiências sensíveis, em relação às coisas exteriores. Tá? Por exemplo, a ideia de doce e salgado, né? É uma ideia que eu tenho a partir do paladar, né? Essa experiência do paladar, ela depende de algo exterior, né? De algo que eu vá provar. Tá? A ideia de claro, escuro, ela depende do exterior, ela depende da visão. A ideia do quente, do frio, que depende do tato. Tá? Enfim, são todas ideias relacionadas com os sentidos que nós temos. Tá, ok? Os 5 sentidos que nós temos. É bom lembrar que essas ideias, esses conceitos que nós chamamos de adventícios, eles são muito sujeitos ao erro, ao equívoco. Tá? A gente sabe que os sentidos muitas vezes enganam a gente. Tá, ok? Então, é aquela história, nem tudo que a gente vê é o que a gente acha que está vendo, nem tudo que a gente toca, né, é o que a gente imagina que está tocando, nem tudo que a gente ouve é o que a gente imagina que está ouvindo, enfim. Né? São ideias que nos vêm assim, de fora, empíricas, tá? Sensíveis, depende de objetos.
e dependem dos nossos sentidos, tá ok? Mas são suscetíveis de erro. O segundo grupo de ideias seriam as chamadas ideias fictícias. Aí, o que é uma coisa fictícia? Não é difícil para a gente entender, né? O que é uma coisa fictícia. Uma coisa fictícia é uma coisa que não é real. Ela não existe no mundo real. Tá? O que não significa que eu não possa pensar nela. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, existe sereia. Né? E sereia não existe, né? É fruto de lenda, é fruto de ficção. Mas eu tenho a ideia do que é uma sereia. Tá? Imagine, por exemplo, um cavalo alado. Né? Não existe, mas eu tenho a ideia do que é um cavalo alado. Um unicórnio também não existe, mas eu posso ter a ideia, eu tenho a ideia do que é um unicórnio. Se você prestar atenção, você vai perceber que essas ideias fictícias, elas são, na realidade, a mistura de ideias adventícias. São ideias adventícias que são concretas, empíricas, pedaços de ideias adventícias que eu junto e construo aí uma ideia fictícia. Por exemplo, eu falei aqui no caso da sereia. Ora, o que é uma sereia? É um pedaço de um peixe e um pedaço de uma mulher. Né? Ou seja, duas ideias adventícias. Tá? A mesma coisa se aplica ao cavalo alado, que eu falei aqui também. Tá ok? A mistura de um pássaro, digamos assim, com um cavalo. São duas ideias distintas, mais concretas e reais. Né? Então, elas são muito presentes, evidentemente, em contos de fadas, em filmes de ficção, etc. Mas que nós podemos realmente conhecer, podemos ter essas ideias. Para fechar, entornar o papo, seriam as chamadas ideias inatas. O que seriam as ideias inatas? As ideias inatas, elas são aquelas ideias que não permitem a gente ter uma experiência sensível daquela ideia, porém, eu posso ter aquela ideia, entendê-la, tá? Melhor coisa é dar um exemplo, né? Vamos lá, por exemplo, pense aí, infinito. Vamos lá. Você tem ideia do que é infinito? Tem. Né? Você vê o infinito, você toca o infinito, você cheira o infinito, prova o infinito? Não, mas você sabe o que é o infinito. Não é? Isso vem muito na matemática. Na matemática a gente vê muitas ideias que nós chamamos de inatas. Tá? Então essas ideias ela têm uma característica interessante. Elas não permitem a experiência concreta, empírica, o empirismo. Né? A ideia como um objeto sensível, como é o caso das ideias adventícias. A ideia do doce, salgado, frio, quente, claro, escuro. Mas a gente pode ter essas ideias. É muito legal você perceber que há muita polêmica nessa questão de como a gente adquire o conhecimento. Existem aquelas correntes diversas, né? O Descartes, né? Com o racionalismo dele, né? Existe o empirismo. Tá? Essas ideias inatas elas combinam bem com a teoria cartesiana. Né? Realmente a gente nasce com determinados conhecimentos. Né? A gente já nasce com a ideia de infinito, por exemplo. Né? E não é só a questão do infinito. Amor, saudade. Ninguém vê a saudade. Né? Saudade é uma palavra que dizem que só existe na língua portuguesa, mas todo mundo sabe que é. Né? O amor, ninguém vê, ninguém toca. Né? Mas todo mundo tem a ideia do que é o amor. Então isso fica bem assim cartesiano. Né? Descartes falava sobre isso. São ideias com as quais a gente já nasce. Já as ideias adventícias já puxam mais para o lado do empirismo. Né? Eu só posso ter a ideia de doce e salgado se eu provar. Depende do meu paladar. Aí Descartes cai por terra. Né? Cai por terra. Se ninguém nunca provar uma coisa doce e uma salgada, e eu tentar explicar para ela o que é o doce e salgado, ela nunca vai entender. Então são conhecimentos que realmente dependem do empirismo, dependem da experiência. Então as ideias adventícias, elas combinam com a corrente do empirismo, né? Já as ideias inatas com o racionalismo cartesiano. É por isso que eu fico com o Kant, sabe? Com o apriorismo kantiano, que junta as duas. Kant, para resolver essa polêmica, falou, sabe o quê? Olha só, encerrando a discussão, nenhum nem outro tem plenamente razão. Tem certas coisas que eu só conheço pela experiência, tá? Como são as coisas relacionadas aos sentidos. Mas tem coisas
né, em relação às quais os meus sentidos não vão adiantar nada, tá ok? Então eu fico lá com o nosso amigo Immanuel Kant, com o criticismo dele. Tá bom, gente? É só isso, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima.